Bom, o significado do Natal é o título dessa mensagem. Hoje eu quero tratar um pouco de uma mensagem temática. O texto base é João 3,16, onde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira significa uma forma que não pode ser medida, não há como medir o amor de Deus, de tal maneira que Ele entregou, nos deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E o Natal, ele acontece para nós quando Jesus entra na nossa vida. O Natal é uma data histórica, mas o Natal de verdade, o Natal que faz sentido para a gente, é aquele encontro que nós tivemos ou estamos tendo com Cristo. E aí eu olhei para as Escrituras e falei, puxa, eu quero olhar alguns personagens bíblicos e a forma como eles tiveram esse encontro maravilhoso com Jesus e celebraram em suas vidas o verdadeiro significado do Natal. E a primeira pessoa que eu, olhando para as Escrituras, aprendo com ela é para Maria. Ela que foi escolhida por Deus e agraciada por Deus para ser a mulher com ventre bendito que daria à luz o nosso glorioso Salvador. E ali o anjo Gabriel disse para ela como que as coisas deveriam acontecer. Ela não duvidou em momento nenhum, mas ela perguntou, como é que isso vai acontecer? E o anjo disse, para Deus não há impossíveis. E Maria conhece não só o Deus das Escrituras, mas ela agora conhece o Deus da vida dela, que está dizendo para ela, olha, o que eu vou fazer na sua vida, só eu posso fazer. E é impossível acontecer a não ser que eu faça. E eu me lembrei quando estava fazendo esse estudo do Lucas e da Adriele, que estão com seu bebê na neonatal aqui na Unimed. Eu fui visitar ele, e o Lucas estava bastante assim, cansado com essa situação, porque é filho, e aí o filho não pode ficar nos braços da mãe, está com dificuldade de respirar, mas nós oramos juntos, nos abraçamos, choramos, e ali nós invocamos a presença daquele que é o Deus do impossível. Tem coisas que os homens não poderão fazer, mas a paz no nosso coração, quando nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. E é dessa forma que Jesus chegou na vida de Maria, como aquele que nasce de forma sobrenatural, como aquele que pode fazer o impossível. E das gestantes que estavam aqui, eu acredito que pelo menos uma, pelo menos uma, foi um milagre, não é? A gestação foi um milagre. Existem coisas que nós não podemos fazer, mas o Natal chega para a gente lembra dele, porque quando Jesus entra na nossa vida, coisas impossíveis podem acontecer. Então eu queria hoje, já nessa primeira reflexão, já trazer ao seu coração uma oração. Existe algum impossível na sua vida? Porque celebrar o Natal também é celebrar o impossível de Deus. É crer, é ter aquela convicção que Ele pode fazer o que a gente não dá conta de fazer. É não perder a esperança. Porque o Zacarias e a Isabel, que também a Isabel ficou grávida de João Batista, o Zacarias duvidou. Ele não concordou muito com o anjo, quando estava conversando com ele, falando que viria João Batista. E Deus o deixou mudo, até o nascimento de João Batista. Sabe, irmãos, não devemos abrir os nossos lábios e dizer que Deus não pode fazer o que Ele disse que pode fazer. Se Deus disse algo a você, ou se você tem algo na sua vida que está assim de uma forma impossível para você, eu quero que você volte a ter esperança.
porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Para João Batista, o Natal significou identidade e propósito. O nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista estão ligados. João Batista é aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. E num determinado momento da caminhada de João Batista, os fariseus vão lá, e alguns homens mandados pelos fariseus vão lá e perguntam: quem é você? E João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ali nós entendemos em João Batista que o Natal para ele, a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, deu a João Batista uma identidade e um propósito. O Natal na nossa vida é celebrarmos a identidade também nossa, que nós temos em Cristo. Porque João capítulo 1, verso 12 diz: todos aqueles que o receberam, que receberam Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Então eu tenho uma identidade em Cristo, eu sou um filho. João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista sabia o qual motivo Deus o trouxe à terra e qual era a obra que ele precisaria realizar. Natal tem que trazer isso para a gente. Tem que trazer identidade e tem que trazer propósito. Muitas pessoas tiram as suas vidas, ficam depressivas, desistem, muitas desistem, porque não entenderam quem são e o que podem realizar através de Deus. O Natal é essa convicção de que eu sei quem eu sou filho, eu sou amado, eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a casa de Deus, eu sou morada do Altíssimo, e o Espírito Santo foi dado a mim, a fim de que eu possa testemunhar do nome de Jesus, como está escrito em Atos 1:8, quando Jesus disse: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Todo cristão tem o propósito de multiplicar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem o Espírito Santo que é para isso, é para testemunhar. Então, Natal significa o nascimento de Jesus no nosso coração. Transforme o seu coração numa manjedoura e diga: Senhor, nasce e me dá identidade e me dá propósito. Amém? O ar-condicionado está tudo ligado? Tem gente se abanando, temos que melhorar o ar. Nós estamos, só um parênteses, irmãos, 2026 é o ano da excelência. Nós como igreja iremos para um lugar de excelência. Vamos fazer menos e vamos fazer melhor. Amém? Então, hashtag Memeia, fica a dica. Vamos fazer o ar, nem que alguém tenha que colocar casaco, mas a gente não pode deixar a desejar em nada, seja o que for, nós vamos melhorar, em nome de Jesus. E pense sobre isso, de transformar o ano de 2026 na sua vida, do ano de excelência. Faça menos, mas faça melhor. Então, em João Batista, ele encontra identidade e propósito. Para Nicodemos, o Natal significa novo nascimento. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, ou Nicodemos vai procurá-lo à noite, Jesus diz a ele: Nicodemos, faz necessário que você nasça de novo, você precisa nascer de novo, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quem não nascer de novo não tem a vida eterna. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos responde: Senhor, como eu posso nascer de novo? Poderei eu entrar dentro da barriga da minha mãe de novo para nascer? E Jesus disse: ora, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Aquele que nasce da carne é carne,
mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Jesus para Nicodemos é o encontro de Nicodemos, que é o conhecimento, com Jesus, que é a sabedoria. Muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Nicodemos era mestre em Israel, conhecia muito bem as Escrituras, mas não tinha nenhuma sabedoria. Conhecimento são as informações que eu possuo. Sabedoria é a forma como eu aplico essas informações que eu possuo. Nicodemos não sabia aplicar a Bíblia em sua própria vida, por isso, vendo o Cristo, não o reconheceu e nem entendeu o que Cristo estava falando. É necessário termos informações, mas quando o Natal chega na nossa vida, a sabedoria de Deus precisa entrar em nosso coração. E Nicodemos entendeu então que ele precisava nascer de novo, e eu e você precisamos entender isso. É impossível celebrar o Natal se Cristo ainda não nasceu de novo no meu coração. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que sem Ele não existe céu. Sem Cristo nós não podemos nos achegar ao Pai. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A mulher samaritana, o Natal chegou para ela também. Uma mulher que todos os dias ia buscar água no poço ao meio-dia, pelos motivos que ela sabe que precisava fazer aquilo, mas ela não estava bem. Mas então Jesus chegou. E ela entendeu que Jesus é a água viva. Aquela mulher tinha um vazio existencial enorme. Ela não estava bem. E Jesus, dispensando os apóstolos, teve uma conversa de pé de orelha com ela. E é interessante que Jesus não precisa falar muito. Ele fala um pouquinho e a pessoa logo entende. É interessante isso. Ele conversou com ela algumas palavras e disse: mulher, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu lhe daria água viva. E ela disse: Senhor, eu quero. E sabe, o Natal na vida daquela mulher significou que ela deixou o seu cântaro ali e nunca mais precisou daquele cântaro, porque aquela mulher tinha uma sede que o mundo não podia saciar. Mas quando ela se encontrou com Cristo, o Natal chegou para ela, aquele vazio, aquele buraco, aquela dor, aqueles traumas foram curados pela água viva que é o Cristo nosso Senhor. E aquela mulher então se torna a chave do avivamento para Samaria. E deixando Jesus, ela vai para Samaria e conta para todo mundo, porque quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos rios de água viva. Rios de água viva fluem de nós. E quando ela volta agora para Samaria, ela não se esconde, ela não tem mais vergonha, ela sabe quem ela é, e ela começa a falar de Jesus, e por causa daquela mulher, Jesus fica 2 dias em Samaria, e faz coisas grandes e tremendas que só Ele pode fazer. Quando o Natal chega na nossa vida, nós não somos mais os mesmos. Nós deixamos o nosso cântaro, que significa as nossas necessidades, porque agora estamos supridos de todas as coisas, porque Jesus entrou na nossa história. A samaritana encontrou um propósito de vida, mas para o centurião, o Natal foi conhecer o Cristo, que é a autoridade suprema. No encontro do centurião com Cristo, no Natal dele, ele se aproxima de Jesus e diz: o meu servo, ele está muito doente, está à beira da morte. E convida Jesus: Senhor, o Senhor pode curar o meu servo? Jesus diz: eu posso, vamos lá. E o centurião diz assim: não, o senhor não precisa ir. Eu sou um homem que tem autoridade, digo ao meu servo: vai, e ele vai, vem, e ele vem. Se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. E Jesus se espantou e disse: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Vai para casa, que o teu servo já está curado.
Sabe, irmãos, quando nós celebramos o Natal no nosso coração, significa que nós precisamos sair de um lugar de pensamento positivo simplesmente, para um lugar de fé. Uma fé que é capaz de acreditar que Jesus Cristo pode fazer todas as coisas e acreditar sem duvidar. Porque aquele que duvida não pense que receberá alguma coisa do Senhor, disse Tiago. Porque é semelhante à onda do mar que vai e vem e fica vacilando nos pensamentos, no coração. Mas aquele que crê com convicção, sabe que Jesus tem toda a autoridade, que lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando Jesus abre a boca e declara uma palavra, aquilo já está resolvido. E hoje nós poderíamos dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe o que está doente na minha vida. O Senhor sabe quais são as áreas na minha vida que estão apodrecendo. O Senhor sabe as áreas da minha vida que eu preciso de um socorro. O Senhor sabe das áreas da minha vida que eu preciso de uma intervenção sua. Eu creio, Senhor, que uma palavra tua é suficiente. Amém? Porque Jesus, irmãos, Ele age acima dos nossos paradigmas. Os judeus acreditavam que Jesus curava com imposição de mãos. O centurião não tinha essa crença. Uns acreditam de uma forma, outros acreditam de outra forma. Não importa a forma que você acredita, importa em quem você acredita. E se você crê em Jesus, Ele é poderoso para fazer muito mais. O Natal, para a mulher do fluxo de sangue, significava a última esperança. Aquela mulher já não tinha mais nada. A palavra de Deus diz que ela tinha gasto todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com os médicos, e ela tinha aquele fluxo de sangue. Aquele fluxo de sangue que ela tinha impedia ela de estar com a família, impedia ela de estar com os filhos, impedia ela de estar no culto. Aquele fluxo de sangue colocou aquela mulher num ostracismo social, num isolamento total. Só que depois de 12 anos, a única esperança dela e última esperança dela é Jesus. E às vezes nós somos assim. Estamos vivendo um problema já há muito tempo. E aí tentamos, mas não encontramos nenhum resultado. E quando não encontramos mais resultados e não temos mais recursos, a nossa última e única esperança é Jesus. E diferente do centurião, e diferente de Jairo, que falou: se o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, ela vai ressuscitar. Diferente do centurião que disse: basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Ela disse assim: se eu tocar as vestes dele, eu serei curada. E sabe o que aconteceu? Ela foi curada. E ela pensava diferente dos outros dois. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa a forma como você pensa. Para Jesus não tem nenhuma importância a forma que você pensa que Ele pode fazer. Porque Ele pode fazer de qualquer forma. O que eu e você precisamos ter é fé, é crer. E aí o Natal chega na nossa vida, porque o Natal, irmãos, não é só uma data histórica. O Natal está acontecendo hoje, na minha vida e na sua vida, quando nós nos aproximamos do Filho de Deus, abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso coração e falamos: Senhor, ajuda-me, socorre, Tu és a minha única, Tu és a minha última esperança. Ajuda-me, Senhor. E numa multidão que tocava Jesus, ninguém foi curado, a não ser aquela mulher. E quando ela tocou Jesus, Jesus disse: quem me tocou? Porque era um toque de fé e de última esperança. Para a viúva de Naim, o Natal foi a restituição de um filho perdido e a restituição da dignidade. Uma mãe que tinha um só filho. E naquela época, uma mulher que tivesse um filho só e perdesse esse filho, ela estaria à própria sorte. Ela não teria sustento, ela não teria mais dignidade, essa mulher não teria mais nada.
E quando toda a comunidade estava fazendo o velório daquele menino, daquele jovem, uma caravana de morte estava indo para enterrar aquele menino. Jesus estava chegando em Naim, uma caravana de vida. Celebrar o Natal é celebrar o encontro da caravana de morte com a caravana de vida. É celebrar o encontro de uma mulher que está chorando e Jesus diz o que para ela? Mulher, não chores. Você já disse isso para alguém? Eu disse isso para o Lucas no hospital. Disse: Lucas, não chore. Mas sabe, irmãos, eu não podia fazê-lo parar de chorar. Sabe por quê? Porque eu não tenho poder. Falta-me poder. Quando Jesus disse para aquela mulher, a viúva de Naim: mulher, não chores. Não foi como alguém que, ou como eu e você, que a gente dá um abraço em alguém que está sofrendo e fala assim: não sofra. Eu queria te ajudar, mas você só tem palavras. Quando Jesus disse para aquela mulher: mulher, não chores, ele toca no esquife, o menino ressuscita. Isso é Natal. Isso é Natal. É o encontro com Deus vivo e todo-poderoso, com aquele que pode olhar nos nossos olhos e dizer assim: não chore mais, porque eu cheguei. Sua caravana de morte acabou porque eu cheguei. Sua dor acabou porque eu cheguei. Sua angústia acabou porque eu cheguei. Eu sou o Natal. Eu sou Jesus. Irmãos, devemos repudiar a ideia de transformar o Natal simplesmente numa data comercial. O Natal é muito mais que isso. É a nossa lembrança de que Jesus veio até nós, mas Ele está conosco agora. E nós precisamos voltar a ter aquela fé apaixonada por Jesus e aquela fé de quem tem a última esperança, dizendo: Senhor, ou o Senhor age, ou não há mais esperança. Mas o Jesus que está aqui é poderoso para dizer para você: não chores, porque Ele tem poder de trazer vida aonde tinha morte. Amém? Não chores. Para o gadareno, o Natal chegou também. O Natal chegou também. O gadareno era um homem que tinha uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Um homem que foi tirado de sua família por causa daqueles demônios. Eu não sei o que aquele homem fez para ter uma legião de demônios nele. Eu não sei, a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que ele tinha uma legião de demônios, mais de 6.000 demônios. Era um homem que estava nu. E os demônios levavam aquele homem para o cemitério. Aquele homem, ele se machucava, ele arrebentava as correntes. Aquele homem era um homem infernizado, era um homem completamente possuído por Satanás e os seus demônios. Era um homem sem esperança, era um homem sem paz. Era um homem que foi abandonado pela sociedade por tudo e por todos. Mas um dia Jesus disse: passemos para a outra margem. E quando Jesus está fazendo essa viagem de passar para outra margem, a palavra de Deus vai dizer que uma tempestade se levantou. Aquela tempestade onde ele se levanta no barquinho e diz: cala-te vento, aquieta-te mar. Lembra dessa? Pois é, ele estava indo para Gadara. E alguns teólogos dizem que quando Jesus mandou o mar se acalmar, o vento parar, ele usou a mesma palavra que ele usava para expulsar os demônios quando dizia: cala-te e sai. É a mesma palavra que ele usou para o mar: aquieta-te. Porque, segundo alguns teólogos, aquela tempestade foi enviada pelos demônios para que Jesus não chegasse em Gadara. Eu acredito nesta versão. As trevas têm poder também. A palavra de Deus diz que Satanás pode se transformar num anjo de luz. O diabo tem algum poder. E ele estava tentando impedir Jesus de chegar. Mas quando Jesus disse: passemos para outra margem, irmãos, a palavra de Jesus não é uma possibilidade. A palavra de Jesus é um fato consumado. E quando Jesus coloca os pés em Gadara, depois pode ler o texto, o endemoniado gadareno com a legião de demônios vem correndo e se coloca aos pés dele.
e diz: o que o senhor está fazendo aqui antes da hora? E Jesus disse: sai dele. E os demônios não quiseram sair e disseram: Senhor, rogamo-te. Veja que demônio faz oração. Rogaram a Deus: rogamos-te que nos mande para os porcos, não nos mande para o abismo. Porque eles sabiam com quem eles estavam conversando. Eles estavam conversando com aquele que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Eles estavam conversando com aquele que é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Os demônios sabiam exatamente com quem estavam conversando com aquele que está sentado num alto e num sublime trono, que é poderoso para julgar os vivos e os mortos e lançar os demônios, a besta, o falso profeta, o anticristo, todos no lago de fogo. Eles sabiam com quem estavam conversando. E Jesus disse: podem ir para os porcos. E os porcos se lançaram no mar. E o homem gadareno foi completamente liberto. Eu não sei se você já passou por situações de opressão maligna, de demônios que vêm para te oprimir, te sufocar à noite, apertar o peito. Você acorda num ambiente estranho, escuro, vê vultos, ouve vozes. Alguns cristãos nessa hora vão ler a Bíblia, abre a Bíblia, está tudo branco, não consegue ler. Outros se cobrem de medo. Já aconteceu isso com você? Eu estou sentindo uma presença maligna, aí cobre a cabeça. O que isso adianta? Mais do que as pessoas fazem. Ou se está com o braço para fora da coberta, puxa. Como se alguém fosse puxar sua mão. E nós ficamos com esse medo que nos deixa irracionais e tomamos atitudes que não fazem sentido. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, na minha casa houve muita opressão, várias coisas aconteceram. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir. Eu ligava para o meu pastor: pastor, o que eu faço? Aí ele me ensinou, ele falou: olha, Jesus te deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada te cause dano algum. Na hora que isso acontecer, saia da sua cama, levante-se e diga: em nome de Jesus, toda a presença que não veio da parte de Deus, fora. Eu falei: será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Ele falou: vai sim, porque Deus está contigo. E aí aconteceu, irmãos, e eu fiz. E eu vou dizer uma coisa para você: o nome de Jesus funciona. Ele funciona. Uma noite eu estava sendo oprimido, eu não conseguia, não sei se já aconteceu com você, de você não conseguir falar. Você quer falar Jesus e não consegue, já aconteceu ou não? Você faz assim, bem baixinho, você fala assim: Jesus, bem baixinho. Não importa o quão baixinho seja, a partir do momento que a palavra Jesus saiu dos seus lábios, a opressão para. Porque só um nome é respeitado no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome que está sobre todo nome, é o nome de Jesus. E é isso que nós aprendemos sobre o Natal. Natal é o nascimento do Filho de Deus, a luz do mundo que as trevas não podem resistir, o Todo-Poderoso que vem para nos libertar de toda a maldade. Ele veio, 1 João 3,8, ele veio para desfazer, para destruir todas as obras do diabo. E assim ele o fez e ele faz. Amém? Cristão não precisa ter medo, porque o Natal já chegou. Para o homem do tanque de Betesda, o Natal chegou também. Um homem que estava há 40 anos paralítico à beira do tanque de Betesda, esperando que as águas fossem agitadas por um anjo, a fim de que esse homem pudesse voltar a andar. Ele estava à espera de um milagre há 40 anos. O que acontece é que Jesus chega naquele lugar, e Jesus faz uma pergunta para aquele homem: homem, você quer ser curado? E a resposta daquele homem foi: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até o tanque. Irmãos, existem alguns de nós que já estão doentes há tanto tempo, que quando Jesus chega, a gente não sabe pedir o óbvio. Se você está doente, o que é que você precisa? De cura. Se você é paralítico, o que é que você precisa? Voltar a andar. Se você está leproso, o que você precisa? Ser limpo. Mas ao homem disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve no tanque. Não foi essa a pergunta que Jesus fez.
A pergunta que ele fez é: você quer ser curado? E Jesus o curou, mesmo ele não sabendo responder. Sabe, irmãos, a graça de Deus é maior do que as nossas impossibilidades de dizer o que está acontecendo com a gente. Jesus não necessita que você diga o que está acontecendo com você. Ele já sabe, e sabe melhor do que você. O que Jesus quer ouvir de nós é que nós o amamos e temos fé no seu nome. A mulher encurvada, 18 anos encurvada, e naquela sinagoga, um dia, Jesus entrou. 18 anos indo na igreja, preste atenção, 18 anos aquela mulher estava indo na igreja, 18 anos cativa pelo diabo dentro da igreja. O que isso nos mostra? Que existe uma igreja dentro da igreja que é cativa por Satanás. E Jesus, chegando naquele culto, a mulher percebeu que o pregador mudou, ele era diferente, era Jesus. E o texto diz que Jesus viu ela, porque há 18 anos, embora fosse curvada, ninguém estava vendo ela. Jesus viu ela e disse: mulher, vem para cá. E chamando ela, deu uma palavra: você está livre. Quando Jesus disse você está livre, Satanás que prendia aquela mulher a deixou, mas ela continuou encurvada, ela não desencurvou. Quando Jesus impôs as mãos sobre ela, ou seja, Jesus abraçou, diz alguns teólogos, abraçou a mulher, então o corpo dela se endireitou. Ela foi liberta no seu espírito, ela foi curada na sua alma, ela teve o seu corpo restaurado. O que isso nos ensina sobre o Natal? Natal é um lugar de cura integral, é tempo de cura integral, cura no corpo, cura na alma, cura no espírito. Amém? Às vezes nós oramos: Senhor, isso, Senhor, aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor é poderoso para curar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Não há impossíveis para o Senhor. Não são só coisas espirituais. O nosso corpo também, Deus é poderoso para curar. Não só no passado, mas Ele ainda faz hoje. O Natal chegou para os leprosos. O leproso, em Lucas capítulo 5, diz: Senhor, se queres, eu posso ser limpo da minha lepra. E Jesus disse para ele: eu quero. E Lucas, que relata a história desse leproso, relata que esse homem estava coberto de lepra, coberto de lepra. Isso significa, irmãos, que esse homem não tinha mais lábio, não tinha mais nariz, ele não tinha mais orelha, todas as suas cartilagens, as pontas dos dedos, tudo estava comido pela lepra. É nesse estado que esse homem chega a Jesus. Jesus acabara de descer o monte, onde ele pregou o sermão do monte, e aí esse leproso está chegando. E Jesus é poderoso para pregar o sermão, mas diferente de mim, Jesus é poderoso para pregar o sermão e para resolver o problema. E descendo do monte, terminando de pregar, o leproso chegou e disse: Senhor, se queres, eu posso ser limpo. E Jesus disse assim: eu quero. Sabe, irmãos, a lepra só não foi estancada, porque ele continuaria todo deformado. A cura de Jesus é tão milagrosa que as orelhas do homem voltaram a crescer, o nariz voltou, os lábios voltaram, as pontas dos dedos voltaram. Aquele homem foi limpo, restaurado, e a sua pele ficou como a pele de uma criança. Isso é Natal. E isso é Natal. É ver Deus fazendo o que não podemos, é crer nele. Mas o Natal também chegou para Lázaro. Estava morto há 4 dias. Lázaro não conhecia esse Jesus. Até que lá na tumba Jesus disse: Lázaro, vem para fora, já cheirando mal. E Lázaro sai, vivo por causa da palavra de Deus. Talvez tem coisa na sua vida que já está cheirando mal. Talvez tem coisa na sua vida que já está morta. E talvez você já tenha dito assim: pastor, não adianta mais. Mas Jesus é poderoso para fazer essa situação mudar. Amém, irmãos? Bom, caminhando para o fim,
o legado. O Natal chegou para Jairo. Sua filha estava morta, 12 aninhos só. E quando ele vai buscar Jesus, ela estava viva, mas quando Jesus chega, ela já está morta. E no meio desse caminho ele cura aquela mulher do fluxo de sangue, e alguém chega, e sempre tem alguém assim, fala assim: não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu. Sempre tem um portador das más notícias para roubar a nossa fé. Mas o que Jesus disse para Jairo? Jairo, não temas, somente creia. E Jesus vai lá e ressuscita o seu legado, sua única filha. Eu não sei como estão seus filhos. Talvez tem pais aqui que estão chorando por causa dos filhos. Filhos que não cumpriram o legado, filhos que morreram, filhos que não frutificaram, filhos que estão perdidos nas drogas, filhos que em vez de virarem um motivo de alegria, viraram um motivo de lágrimas. Esse Natal você pode dizer: eu creio que Jesus Cristo pode restaurar o meu legado. Eu creio que Ele é poderoso para fazer o que Ele fez lá atrás. O Natal pode acontecer hoje também. E por último, e você? E você? Para todas essas pessoas, o Natal chegou. Mas ele também pode chegar para você. Creio que Jesus trouxe você aqui nessa manhã para dizer para Ele: sim, Senhor, eu acredito que eu posso viver um Natal de milagre, de encontro, de poder, de transformação, de graça, de compaixão, de misericórdia. Eu creio que o Senhor é que fez isso na vida dessas pessoas. O Senhor é poderoso para fazer na minha vida também. Quero convidar você a ficar em pé. E eu quero desafiar você hoje a fazer uma oração de Natal, pedindo a intervenção desse mesmo Jesus, que cuidou de tantas pessoas no passado, mas que Ele pode fazer hoje na sua vida. E você dizer: Senhor, agora eu entendi o que é o Natal. É essa fé, é esse encontro, é esse poder, é essa autoridade, é essa grandeza, é essa majestade, é esse amor paternal, é esse perdão, é essa reconciliação, é o Senhor. Você tem um motivo hoje que você quer colocar diante de Deus? Eu gostaria de orar junto com você. Vamos transformar esse momento no momento da oração de Natal, de um Deus vivo, de um Jesus que está aqui e que é poderoso para receber as nossas orações. Amém, irmãos? Se você tem um pedido, deixe o seu lugar e venha. Eu quero fazer uma oração de Natal. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer o que eu não posso. Eu quero um encontro verdadeiro com Jesus. Pode vir. Eu quero colocar algumas coisas da minha vida, no meu trabalho, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus relacionamentos. Mas eu não quero celebrar o Natal como uma data somente. Eu quero celebrar o Natal com Jesus vivo, um Jesus poderoso, aquele que mandou o anjo Gabriel dizer para Maria: Maria, nada é impossível para Deus. Se você tem o impossível, também traga e ore ao Senhor. E vamos fazer juntos essa oração de Natal, celebrando a grandeza de um Deus que nunca desistiu e nunca vai desistir de seus filhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos celebrar o Natal vivo de um Deus todo-poderoso que veio nos encontrar para nos trazer vida. O Deus do impossível para Maria, o Deus que deu identidade e propósito para João Batista,
o Deus que deu novo nascimento para Nicodemos, o Deus que foi água viva para a samaritana, o Deus da autoridade suprema para o centurião, o Deus da última esperança para a mulher do fluxo de sangue, o Deus da restituição para a viúva de Naim, o Deus da libertação para o gadareno, o Deus do recomeço para o homem do tanque de Betesda, o Deus da cura integral para a mulher encurvada, o Deus da purificação para o leproso, o Deus da ressurreição e da vida para Lázaro, o Deus do legado para Jairo, o Deus das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos uma fé viva num Deus vivo. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos do comércio. Livra-nos, Senhor, dos periféricos do Natal. Mas nos faça olhar para o principal personagem, Jesus. Temos tantas coisas, Senhor. Tantos periféricos. Mas Tu és o centro. Esperamos a Tua visitação. E oramos nessa manhã, Senhor, Tu que fizeste todas estas coisas, e com amor fizeste, e com alegria o Senhor fizeste por todos estes que estão aqui nos relatos das Escrituras. Nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer por nós. E nessa oração colocamos todos os nossos pedidos. Clamamos a Ti. Vem, Senhor, e traz vida na nossa vida. Transforma a nossa história. Faz novas todas as coisas. Nos dê um santo recomeço. Limpa as nossas vestes. Purifica os nossos olhos. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. E faze-nos pessoas parecidas contigo. Receba, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração, pois Tu és o nosso maior presente e nós queremos ser para Ti os melhores filhos. É a nossa oração, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que Deus é poderoso para responder todas essas orações que nós fizemos aqui. Até porque Ele é onisciente. Ele sabe o que você orou. Ele está aí junto com você. Não deixe que o diabo roube nenhuma semente da palavra de Deus que foi colocada no seu coração. Amém? Porque o Senhor vai fazer melhor do que você pediu. Que Ele é poderoso. Então assim, que Deus te abençoe. Dá um abraço natalino aí em quem está perto de você. Fala assim, é desse jeito, Feliz Natal. Deus te abençoe em nome de Jesus. E aí você pode ir abraçando e voltando para nós louvarmos ao Senhor.